bom dia, estamos de volta, Mundial e você chegando aqui mais uma vez, praticamente abrindo a programação de sábado aqui na Vibe Mundial. E é com muita alegria que eu recebo aqui ele que é novo comunicador da rádio, mas tem tanta coisa já para contar pra gente. Estou recebendo aqui hoje André Sampaio. Bem-vindo, bom dia. Obrigado, Samira. Bom dia. Bom dia, com alegria. André, Muito já bom. tive o prazer de fazer uma entrevista com o André no programa durante a semana e agora aqui nesse sabadão. Delícia. Com muita alegria. Delícia, nada Tem melhor. muita galera hoje, inclusive lá no Rio de Janeiro, na Mystic Fair, toda, né, nossos ouvintes ali, cariocas, um abraço a todos e já se conectem com o André Sampaio, porque eu já vou carregar ele para a Mystic de São Paulo também. Opa, gostei. Gostou? Adorei. A gente vai Vamos. conversar a respeito, que eles precisam conhecer você aqui em São Paulo também. Também. Não é verdade? É isso Apesar aí. que muitos já te conhecem, né, André? Pesquisador, mentor, professor e palestrante. É autor dos livros que estão aqui comigo. Cura da Ansiedade e Cura da Conta Bancária, que inclusive foi tema do seu último programa, Foi tema do né? último programa aqui na Vibe. Vamos falar do Energy Healing. Eu achei sensacional isso, né? A única que usa macros energéticas de quinta dimensão. Vamos entender tudo isso para curas, para manifestações. E ele vai, inclusive, nos explicar o que é um terapeuta healer e como você, aí do outro lado, pode se tornar se profissionalizar e fazer para você mesmo. Com certeza. Não é? Com certeza. Então tá aqui os livros, quem está nos acompanhando pelo vídeo, sensacional, vou utilizá-los muito na entrevista. Estreamos neste mês, né? Tá engatinhando ainda, Cura Energética. Toda Quinta-feira, 10 horas da manhã. você tem um É isso encontro marcado com o André Sampaio toda quinta-feira às 10 horas da manhã. Perdeu 2 programas? Não tem problema, corre lá no YouTube e se conecta. É isso aí. Sabe o que eu quero saber? Antes de você se tornar terapeuta, pesquisador, me conta um pouquinho da tua história. Da onde você vem? Qual a tua formação? Muito bom. Eu tenho Como que uma você formação- chegou aqui? Como que você chegou nessa linha, né, de trabalho relacionada à cura? Muito bom. Olha só, é interessante como o mundo dá a volta. Eu, desde adolescente, desde moleque, eu tenho interesse por essa coisa mais oculta, essa ciência, espiritualidade. Sempre foi um interesse pessoal meu. Mas, na época, era alguma coisa muito tabu. Eu lia escondido, eu pegava livros escondidos, né? Hipnose. Oh, não pode nem falar de hipnose. Um garoto lendo né? de hipnose. Essas ordens herméticas, né? Ordens místicas. Pelo amor de Deus, isso aí era pecado mortal. E era complexo, né? Muito Para complexo. poder entender. Mas eu buscava isso, eu buscava. Mas em um determinado momento eu entendi que, não, se você quer ser alguém na vida, né? Se você quer ser alguém na vida, não vai fazer isso. Não vai ser. Eu queria ser escritor, eu queria ser estudioso, eu queria trabalhar isso, eu queria fazer psicologia. E não, isso não dá dinheiro. Você vai morrer, vai ficar embaixo da ponte. Oh, Aí eu Deus. falei, oh meu Deus, então eu preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro primeiro, porque quando eu ganhar muito dinheiro, aí eu vou ter o direito. Isso era a minha cabeça com 18 anos de idade, 17 anos de idade. Quando eu tiver muito dinheiro, eu vou ganhar o direito de seguir o meu sonho, seguir meu coração, buscar o meu propósito de vida. Tá. E aí fui para a administração de empresas, e na administração cheguei para o meu professor de finanças e falei, como é que eu ganho dinheiro rápido? Porque eu preciso ganhar rápido. Porque eu era o tenho meu sonho. propósito, eu tenho um sonho. Eu preciso ganhar dinheiro, não pelo dinheiro, mas porque para eu poder me libertar e viver o meu propósito. E ele falou, não, tem que ir para a Bolsa de Valores, porque é lá que está o dinheiro. E eu falei, tá bom, eu vou. E aí foi ladeira abaixo. Eu queria ser milionário aos 25, porque eu acreditava que se não ficar milionário até os 25, não fica mais. E aí foi show de horror, porque eu me desconectei totalmente da espiritualidade, da minha essência, me desconectei totalmente do meu propósito de vida para buscar algo material, algo momentâneo, algo imediato. E aqui foi tudo horrível. Claro, estava fora da minha realidade, da minha missão de vida. E aí foi tudo para baixo. E só quando... Mas eu sempre gostei, né? Sempre Você continuou estudando? Continuei estudando Ciências mesmo, porque eu estudava... Você estava estudando demais gostava de administração mais e bolsa. Bolsa de valores, finanças, né? E aí foi uma desgraceira. Que não era a tua praia. Não era a minha praia. Não era a minha praia. E aí, o
que aconteceu? Eu, desesperado, eu falei assim, meu Deus, chegou uma hora que eu quebrei, já tinha quebrado umas 3 vezes, Tá. né? Vendia carro, andava... Cheguei num ponto de andar a pé para economizar o dinheiro do ônibus. Entendi. De verdade. Eu queimei várias solas de sapato, saía do centro da cidade, porque aí depois eu consegui um emprego público, né? Passei num concurso, porque eu falei assim, não aguento mais isso, chega, né? Fui ser fiscal da prefeitura. Olha que desgraça. Né? Não, foi Mas uma você benção. precisava do salário ali, Foi uma né? benção, mas é assim, pô, cobrador de impostos. Você precisava recuperar, né? Eu precisava o que você perdeu. me recentrar, me recuperar. Volta pro eixo. Voltar para o eixo. Então foi uma benção mesmo, eu consegui passar, né? Sair dessa loucura, falei, chega, não quero mais isso, eu vou né, me restabelecer. E aí eu entrei na prefeitura e nessa época eu voltava a pé mesmo andava 6, 7 quilômetros para poder economizar o dinheiro do ônibus e pagar as dívidas, pagar as contas. Então tá essa coisa brava. E aí nisso, estando na prefeitura, podia, né, um pouco mais light, eu já não estava mais desesperado, não estava mais querendo ficar rico, estava querendo só me estabilizar. E aí eu voltei, me reconectei aos estudos, à minha essência, né, tinha mais tempo também. O trabalho assim, não é tão pesado, todo mundo sabe, né? E você entrou naquela rotina. Não é tão pesado. Não é tão pesado mesmo. Mas eu estava lá e eu me estudando e eu sempre me sentindo um servo inútil. É a sensação do servo inútil. Né? Você tinha consciência disso? Tinha consciência. Tinha, né? Ou era algo que simplesmente passava? Consciência sobre o que exatamente? De ser esse servo inútil, de estar infeliz, de não estar no teu propósito. Eu tinha. Você tinha. Eu odiava aquilo. Eu odiava. Eu era totalmente um servo inútil, que eu era aquele cara, aquele funcionário, né? É o funcionário invisível. Meu negócio era ser o funcionário invisível. Porque se eu for muito ruim, eu vou ser percebido e vão pegar no meu pé. Se eu for muito bom, eu vou ser percebido e vão querer me promover, vão me tuchar a coisa. Então eu quero passar aqui invisível. Você não queria isso. Não era um funcionário fantasma porque eu trabalhava, mas eu fazia o mérdio, né? Ok. Ridículo, horrível isso, é horrível. E eu passava mal, né? Eu ia lá falando, o que eu estou fazendo aqui? Eu não gostava daquilo. E eu achava muitas vezes umas injustiças, né? Como olhando processos de multa, de coisa. Eu falei, mas minha vontade era pegar, rasgar o processo, jogar pela janela e livrar o contribuinte, né? Não combinava com você, né? Eu falei assim, eu não estou no meu lugar, eu não tô... Me fazia mal. É sério isso, era né? Era bom porque eu ganhava bastante dinheiro, né? Era um salário bastante bom para o padrão do brasileiro, mas até para o padrão mundial. Mas era terrível, era miserável. Eu me sentia miserável, porque era muito ruim, muito ruim. Até que um momento... E aí eu comecei a trabalhar e comecei a fazer... Sempre eu comecei... Eu entrei aqui, mas eu não morro aqui. Eu sempre quis fazer coisa paralela. E eu comecei a desenvolver esse trabalho como terapeuta, mas como professor, ensinando. Na época era programação neurolinguística. Que legal. Você começou pela PNL, então? Comecei pela PNL. Lá atrás eu aprendi a PNL, lá quando eu era jovem ainda, eu aprendi a PNL, mas quando eu voltei para esse eixo do eu preciso me recentrar, eu voltei para estudar. Legal. Voltei para a PNL, comecei a estudar de novo e tal, e acabei abrindo uma empresa para levar isso para as pessoas, ensinar PNL, ensinar desenvolvimento pessoal. Até que para o universo isso foi uma balança, né? Você estava equilibrando a balança, trabalhando com impostos, né? Onde você estava se sentindo até injusto, em muitos sentidos, né? Aí você falou assim, não, então aqui eu vou dar uma equilibrada nessa vida e, né? E começando a cumprir o propósito. Sim. É essa a impressão que eu tenho. Sim. Olhando agora é verdade. Eu não tinha essa consciência na época, eu estava indo equilibrando, mas eu só estava indo seguindo o meu coração. Querendo aquilo que eu... formar o que você queria lá com 18 anos. Sim. E aí eu fui buscar a felicidade, né? A felicidade daquilo legal. que faz sentido para mim, aquilo que me preenche o coração. E o bacana foi que, a partir do momento que eu comecei a seguir o meu coração, seguir aquilo que são os meus talentos, porque eu vejo que era um talento meu, era algo nato, era algo que vem de coração, não é porque eu estou querendo agradar ninguém, muito pelo contrário, eu desagradava muita gente. Ao fazer isso. Imagino. Né? Não era o ideal que as pessoas, a sociedade quer, mas era o que eu quero. Então esse é o meu talento natural e eu vou fazer e pronto, acabou. Dane-se a sociedade, dane-se o que os outros pensam. E o bacana é,
Quando a gente entra em contato, quando a gente entende qual é o nosso propósito, nossos talentos, eu acredito que o nosso propósito é viver os nossos talentos. O Pablo Picasso, depois eu descobri, eu já falava isso, eu tinha chegado a essa conclusão, depois eu descobri que o Pablo Picasso falou essa frase há muito tempo atrás. O sentido da vida é encontrar os seus talentos. O propósito da vida é colocar seus talentos a serviço. Olha que perfeição. Não é lindo isso? É lindo. Porque cada um é único. Cada um tem algo único que nenhum outro pode dar. Por mais que tenham 2 engenheiros, 2 contadores, 2 médicos, cada um tem um jeito de fazer que só ele pode fazer. Não tem como delegar isso. É o talento natural. Talento natural. E é uma desgraça, é uma catástrofe quando uma pessoa talentosa, e todo mundo tem talento, quando uma pessoa talentosa enterra os seus talentos. Enterra, esconde do mundo. Porque o talento que a gente recebe quando vem para a Terra, quando a gente nasce, não é nosso. Ele é emprestado. A gente vem com a missão de colocar eles a serviço. E aí vem a ideia do servo inútil. Lembra da parábola do senhor e os servos, os escravos? Ele fala, toma 1 talento para você, 2 talentos para você e 5 talentos para você. Eu vou sair, quando eu voltar, vou prestar contas. Aí o que tinha 5 transformou em 10. Usou os seus talentos e multiplicou seus talentos. O que tinha 3 transformou em 6. E o que tinha 1, senhor, me desculpa, mas eu fiquei com medo. Era só 1 talentinho, coitado de mim, quem sou eu? Foi uma injustiça, porque você deu 5 para ele e só 1 para mim? Né? Não vou fazer nada com isso, enterrei. Mas tá aqui seu talento de volta. E o senhor fica enfurecido, fala assim, você tá louco? Você não sabe que eu multiplico? Você devia pelo menos ter dado aos banqueiros para eu receber com juros. E aí ele fala o quê? Aquele que foi fiel no pouco, vai gozar comigo no muito. Então pega esse talento do servo inútil, né? Eles chamam servo inútil. Lance o servo inútil, pegue o talento do servo inútil e dê para o que tem 10. Porque quem tem, mais lhe será dado. E quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu falei, caramba, eu sou o servo inútil. Mas que bela parábola, né? Não é lindo? E é sobre isso, não importa se você tem pouco ou muito, o que importa é você pôr seus talentos a serviço. Colocar a serviço mesmo, usar, fazer isso. Então, eu me percebi o verdadeiro servo inútil. Eu tinha talentos, eu reconhecia que eu tinha algo a dar. Eu sou o melhor? Definitivamente não. Mas o pouco que eu tenho já faz a diferença na vida de muita gente. Né? E eu falei, eu estou enterrando meus talentos aqui nessa prefeitura. Estou fazendo o contrário do que eu devia estar fazendo. E aí, quando eu resolvi seguir esse propósito, a vida começou a prosperar. Interessante. Multiplicou. Começou a multiplicar. Quando eu estava vivendo dos meus talentos, né, colocando os meus talentos a serviço, a vida começou a dar uma prosperidade tamanha que chegou numa hora que eu falei assim, nossa, mas não faz mais sentido eu me manter na prefeitura por causa de uma segurança, uma falsa segurança de que eu vou ter uma aposentadoria integral pro resto da vida. Te chamaram de louco, né? Grande porcaria. Me chamaram de louco. Imagino. Eu mesmo me borrei inteiro na hora de pedir exoneração. Mas foi grande porcaria. Isso não preenche a alma. Isso vida miserável. Né? Por causa de, na época, para você ter uma ideia da proporção da loucura, eu abri mão de um salário de 30 e poucos mil reais. Fixo, pingado, todo mês na conta. Na certeza, né? Na certeza. E quando aposentasse, aí ia continuar recebendo isso. E eu abri mão disso. Abri mão para seguir, mas eu já estava ganhando mais na outra área, seguindo os meus talentos. Estava funcionando, né? Estava funcionando. E o interessante foi quando eu larguei, o meu outro negócio explodiu. Eu já ganhava mais, mas quando eu larguei e falei assim, agora eu vou com tudo, servir, eu vou usar os meus talentos e colocar meus talentos a serviço. Aí o negócio explodiu. Porque você colocou energia ali. Coloquei energia no meu propósito. Totalmente, né? No meu propósito. Quando o universo recebe isso. Recebe. Quando eu colocava energia no negócio de bolsa de valores, e eu colocava também, eu trabalhava, virava a noite estudando, fazendo planilha, vendo gráfico, o negócio ia para baixo. Por quê? Porque eu não estava no meu propósito. Entendi. E eu entendo, Samira, que quando a vida bate na gente,
é a vida, é o universo, é Deus, é o Espírito Santo agindo como uma forma de graça. Não é uma desgraça, é uma graça. É uma graça falando assim, ei, pá, 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 acorda para a vida, você não está no teu caminho. Muda de rota. Você está indo no caminho errado. Mas aí você pega o carro, você quer ir para um lugar, você pega a estrada errada. Não precisa dar um chacoalhão, alguém te dá um chacoalhão. E muitas pessoas insistem no que não está dando certo, né? Insiste no que está dando certo, do que não dá certo. E o dar certo pode estar na conta bancária, mas de uma outra forma. Sim. Não é? Sim. O dar certo pode... Não, estou sobrevivendo, estou ganhando bem, tô vivendo. Só que tá feliz? Esse é um questionamento, né? Tá feliz? Aí, quando a gente fala de conta bancária, quando que você teve esse entendimento mesmo do que era a prosperidade, do que era formar essa conta bancária? A cura da conta bancária. Muito bom, vamos Porque lá. aí a gente está falando, né, da tua jornada. Isso. Aí já vamos começar a falar do dinheiro. Ótimo, vamos falar do que interessa aqui. O dinheiro. O que eu entendi, e isso foi essencial na virada de chave, é que dinheiro, a gente está acostumado a ver e cultivar o dinheiro como um fim nele mesmo. Mas ninguém quer dinheiro pelo dinheiro. Ninguém quer uma pilha de dinheiro para pôr na sala e ficar lá, olha que bonito. Você quer uma obra de arte na sua sala, né, para apreciar, mas ninguém quer uma pilha de dinheiro. Aquilo não serve para nada. Dinheiro, ele não tem valor nenhum. Eu lembro de um palestrante que falou o seguinte, tem aquela máxima que fala, o que você foca expande. O que você foca expande. Se você focar na sua saúde, você vai expandir sua saúde. Se você focar nos seus relacionamentos vão crescer, vão expandir. Se você focar na sua espiritualidade vai expandir. E se você focar no dinheiro? E aí, o dinheiro vai expandir. Ele fala assim, não, pegadinha. Não, por que não expande? Porque o dinheiro, ele é uma representação de algo. Então, se você foca no dinheiro, e é onde as pessoas erram, o dinheiro, ele não expande. Quanto mais as pessoas focam no dinheiro, menos tem. É ou não é? Uhum. Quanto mais foca no dinheiro, eu vou pelo dinheiro, é o dinheiro, preciso de dinheiro, Obsessão, né? Obsessão pelo dinheiro, mais ele vai embora. Por isso que muitos ganham e perdem, né? Então, o negócio é o seguinte, a hora que eu entendi que dinheiro é só uma representação de valor, se a gente for lá, como que surgiu o dinheiro? Ora, eu tinha, antigamente existia o escambo. Eu queria comprar uma galinha, eu tinha que dar lã, leite. Era uma troca, né? Eu dou o que eu tenho, eu produzo azeite. Então eu troco por vinho. Era troca. Sim. Só que isso estava muito complicado. E aí eles falaram assim, bom, então vamos criar uma moeda de ouro. Né? Então, um litro de leite custa tantas moedas, ou 10 litros custa tantas moedas de ouro, cobre, prata. E aí você compra, e aquela moeda tem um valor que representa o valor da mercadoria ou do serviço. Contrato alguém para construir minha casa. Quanto custa isso? Então eu pago em moeda porque fica mais fácil para a economia circular. Então a moeda começou assim. E aí quando você... e as pessoas andavam com muitas moedas e eram assaltadas, principalmente nas viagens e tal. E aí surgiu a figura do banco. O que era o banco? Era um sujeito que gozava de confiança, falava assim, deixa comigo, faz um depósito bancário, você deixa suas moedas comigo, eu te dou um certificado de que você tem aqui tantas moedas. Você vai viajar com esse papel na mão. Quando você chegar na outra cidade, você vai lá e saca essas moedas. Porque aí você vai pegar para você não andar com a moeda. Então, aquele papel moeda surgiu daí, era uma representação da moeda, que é uma representação do valor, do serviço, da mercadoria. Que legal. Então, o dinheiro é nada mais, nada menos do que representação de valor. Perfeito. Então, quando você fala assim, olha, eu tenho muito dinheiro, se a pessoa, né, considerando que a pessoa obteve esse dinheiro licitamente, sem roubar, sem passar para trás ninguém, eu olho para alguém que é muito próspero, que tem muito dinheiro, e falo assim, ora, essa pessoa ajudou muita gente, gerou valor para muitas pessoas, porque ninguém troca nada, né? Você não dá seu dinheiro por nada, a menos que você esteja fazendo caridade, ou dar esmola. Aí tudo bem, mas ninguém fica rico com esmola também. É a troca. É uma troca.
Você dá dinheiro por valor, é uma troca de valor. Então, quando você acumula muito dinheiro, quer dizer que você gerou valor para muita gente. Ah, esse já é um pensamento. É um pensamento. Já vira um mindset. Então, percebe? Então, o que você foca expande. Em vez de focar no dinheiro, foca no valor. Perfeito. Eu preciso gerar valor para alguém, para esse alguém me dar dinheiro. E quanto mais valor eu gero, mais eu recebo. Aí, o que eu estou entregando também tem que ter valor. Sim, senão não tem por que receber dinheiro. Aí é um enriquecimento ilícito. Né? Então, existe uma troca. Então, se eu focar no valor que eu gero, o dinheiro vem como consequência. Aí eu entendi, eu falei assim, se eu gero valor, eu como funcionário da prefeitura, eu gerava valor, eu tinha um trabalho, eu fazia um trabalho, era mal feito, era vagabundo, mas era horrível, serve inútil, mas eu estava gerando valor para a prefeitura. Eu tinha era uma contraprestação, né? Era 1 para 1. Quando eu entendi isso, eu falei assim, se eu conseguir gerar valor, não para 1, ele me pagava bem, mas se eu conseguir gerar valor para 1.000 pessoas, para 10.000 pessoas, ora, essas pessoas vão me retribuir pelo valor que eu gero. Então, aí mudou a mentalidade. Eu falei assim, caramba, eu vou focar no valor. Como eu posso gerar valor para a sociedade? Como eu posso gerar mais valor? E aí o dinheiro vem junto com isso. Não é... Assim, é a lógica do universo. É a lógica do universo. Você gera valor... E e o valor, e o bacana é que gerar valor não tem limite. Não tem limite. Não é um recurso escasso. Só de você fazer um trabalho mais bem feito, com mais carinho, com mais cuidado, não tem valor. Você vai num restaurante, os dois servem a mesma comida. Um tem um atendimento personalizado. O outro é tudo jogado. Você não paga mais para ir no restaurante que você é mais bem atendido? Com certeza. Quanto custa para... o valor. Tem escassez no bom atendimento? Não tem escassez. Só tem vontade. E isso gera valor. Então, o valor é um recurso infinito. A gente pode gerar valor do ar. Né? Simplesmente de se colocar. E a maneira mais fácil de gerar valor é colocando seus talentos a serviço. Porque quando você usa os seus talentos, você não se esforça. E todo mundo tem, como você disse. Todo mundo tem talentos. Então, quando você pega seus talentos e usa os seus talentos sem ter esforço, óbvio que tem trabalho, tem energia gasta. Fazer um bolo você mas gasta. Não é, né? Mas não é uma coisa assim, ai meu Deus, sacrifício, que trabalho enorme que eu tenho que quebrar. Péssimo. E aí, né, e o dinheiro que vem dessa energia que é carregada, que eu estou me sacrificando aqui. Isso até me lembra aquele filme Proposta Indecente. Lembra daquele filme? Lembro. A mulher, por $1 milhão, o casal, por $1 milhão, aceita vender uma noite da mulher dele por $1 milhão. Ela prestou um serviço, tinha o valor dela, né? Mas aí aquele dinheiro, eles nem conseguem ficar com o dinheiro. Tipo, doa o dinheiro, porque é um dinheiro que não tem uma energia boa. Porque foi prestado um valor que não era. É interessantíssimo isso, né? Porque da mesma forma, quando você vai pagar, se você pagar com dó, o universo entende que não tem valor. Sim. Né? Tá me dando esse entendimento. Aí a gente vai e trabalha a nossa mente próspera. Sim. Faz parte desse desenvolvimento de talentos também, né? Faz. Entender que não tem escassez. O jogo de soma zero. A mentalidade de escassez é assim, olha, o recurso é limitado, é escasso, não tem para todo mundo. As pessoas pensam, não tem para todo mundo, não tem espaço para todo mundo, não dá para todo mundo. Então, se não tem para todo mundo, para eu ganhar, alguém tem que perder. Não tem para todo mundo. Para eu ganhar, alguém tem que perder. E aí começa a competição. Começa a ideia de competição. Eu preciso passar a perna em alguém, eu preciso ser mais esperto. Tem que ser esperto. Porque a esperteza, né? O mundo é dos espertos. Mas não é assim. O próprio Darwin, que criou lá a teoria da evolução das espécies, né? Da seleção natural, ele depois se arrependeu porque ele colocou a ênfase no livro dele na competição, a sobrevivência do mais forte. Só que, logo depois, apesar da comunidade científica ter ignorado isso, ele fala, não é. O que faz a humanidade, não só a humanidade, mas todas as espécies prosperarem, é a cooperação.
É óbvio que existe uma competição, Sim. como nos esportes olímpicos. Existe a competição e é produtivo. Né? A competição faz a gente extrair o melhor de nós, mas é a cooperação que faz a gente prosperar. Olha que importante isso, hein? Acabou o primeiro bloco. Eu bato o olho no relógio. Não é possível. Mas falar de prosperidade é instigante, né? Não é lindo? Não é lindo? E O mais agora a legal gente do que entendeu. falar é trazer para a vida, Exato. incorporar isso na vida e viver a prosperidade. Com certeza. Gente, estou conversando com o André Sampaio. O Instagram é André Sampaio? André Sampaio, _healer, de curador. André Sampaio Healer. Próximo bloco a gente vai falar desse healer e vocês vão entender tudinho. Estou conversando com o André Sampaio, também nosso comunicador agora, com o programa Cura Energética, toda quinta-feira às 10 horas da manhã. Já sigam aí no Instagram, porque sempre tem novidade. Ele fez recentemente aí uma série de aulas e todo mundo ficou enlouquecido acompanhando. Maravilhoso, né? Gente, vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, hoje estou conversando com o André Sampaio, pesquisador, tem um trabalho incrível. Estávamos aqui falando agora no final do bloco anterior sobre prosperidade, conta bancária. A ideia de conta bancária, então, só para a gente fechar, não é exatamente, quando a gente fala cura da conta bancária, não é exatamente a cura do meu número de conta, ali onde eu vou e deposito, onde eu recebo meu salário. É a cura do meu entendimento. Isso, do relacionamento com o dinheiro. Relacionamento. Então, esse livro é um guia prático para curar a escassez e cultivar a prosperidade. Então, o número no final do mês, o número na conta, é só um reflexo desse relacionamento. E quanto mais zero, melhor. Quanto mais zero, melhor. Né? Quanto mais zero, melhor. Mas isso é só uma representação desse relacionamento saudável. E é isso que vai gerar a satisfação em seguir o nosso propósito. Exatamente. O desenvolver esses talentos. Exatamente. A gente precisa de dinheiro para poder viver o propósito. Senão, não faz nada. Se a gente está faltando luz, faltando água, faltando comida em casa, não tem dinheiro para comprar remédio, como é que você vai viver propósito e servir os outros? Não dá, né? Não dá, não funciona. Esse livro está aí à disposição de todos vocês pela Amazon, acessa também, né, o Instituto Healers, a gente vai falar um pouquinho agora. E tem o livro também, A Cura da Ansiedade, que eu acho que vai acabar virando um assunto para outro programa. Não é? Sim. Mas acompanhe o André Sampaio toda quinta-feira por aqui, às 10 horas da manhã, que ele acaba trazendo essas informações para vocês também. Cada programa ele vai trazendo uma novidade. Sem dúvida. Andrezinho, agora eu quero entender o Energy Healing. O que eu entendo exatamente pelo que você chama de tecnologia Energy Healing. Muito bom. Energy Healing, se for traduzir para o português, chama-se cura energética. Cura através da energia. E o que ela diferencia? Tudo bem, cura energética, existem terapias, existem abordagens que trabalham com energia. Qual que é a diferença do Energy Healing, da minha tecnologia que eu aprendi muito, estudei muito, eu acho engraçado, as pessoas perguntam, como é que você recebeu isso? Você canalizou isso? Não canalizei nada. Né? Eu acredito sim que teve muita inspiração divina para pegar o que já existia, né? Então eu subi nos ombros de gigantes. Tem muita gente boa que já fez um trabalho gigantesco, né? De abrir a picada no meio da mata e trazer para a gente um estágio. Mas a partir do que já existia de melhor, eu aprimorei. Então, o que diferencia o Energy Healing de qualquer outra terapia, principalmente das terapias energéticas? Primeira coisa é o uso da energia divina. Não é a energia do André, a energia do chakra, a energia do prana, energia divina. Posso chamar até de Espírito Santo. A energia é o amor incondicional de Deus, essa energia do campo que permeia, que contém tudo, que conecta tudo, que está em tudo. Muito bem, então é o uso dessa energia divina através de macros energéticas de quinta dimensão. O que é isso? É isso que a gente quer entender. Olha só, é interessante, porque eu comecei, né? Eu já fui programador de computador. Eu falei para você já da época da Bolsa de Valores, eu tinha que fazer programas lá. Eu fazia programas. E aí, em um determinado momento, eu fazia programas em Excel, né? Criava macros no Excel para fazer aqueles cálculos muito loucos.
E aí, em um determinado momento, eu falei assim, eu preciso levar isso para mais pessoas. Mas se eu der a planilha, ferrou. Então, eu preciso fazer um programa no computador. E eu fui aprender linguagem de computação, linguagem de programação, para desenvolver esses programas no computador. Então, programação de computador. Aí eu aprendi muito tempo, me dediquei muitos anos na programação neurolinguística, que é a programação da mente. Né? Como a mente trabalha, a mente, corpo e campo, e como que a gente trabalha isso para fazer mudanças no nosso corpo, na nossa realidade, nos nossos comportamentos, ter mais resultados. Muito bom. Neurolinguística, tecnologia do sucesso. Muito bem, mas ainda faltava alguma coisa. Então eu programava computador, eu programava mentes, e aí eu aprendi a programar pelo Cosmo. Para fazer programas energéticos, algo que vai no nível espiritual. Então, essas macros são programas que, ao serem executados, colocam a gente num estado de centramento, de conexão. Qualquer das terapias vai falar assim, olha, para você fazer uma reprogramação mental, você precisa estar no estado teta, por exemplo. E como entrar no estado teta? E aí tem todos aqueles passos cansativos, enfadonhos, né, complexos, né, demorado, que se a gente enrolar, se a gente se perder, acabou, não conseguiu alcançar o estágio do estado teta. A gente precisa acessar o campo. A lei da atração. A lei da atração. Lei da atração. As pessoas ficam, a lei da atração funciona? Funciona. Mas é só mentalizar. Não é mentalizar. Se você pensa com a cabeça só, no racional, não funciona. Você tem que atingir um estado, você tem que colocar aquilo dentro do seu subconsciente, no seu coração, porque o coração, a vibração do coração que conecta com o cosmo. É a linguagem mais importante para essa conexão, a linguagem né? do coração. Então, não adianta você pensar aqui no racional uma coisa se o teu subconsciente está programado outra. Por isso a conexão mente-coração. Conexão mente-coração. E divino, né? Que aí conecta com o divino. Então, tudo isso, existem técnicas para alcançar esse estado? Existem, né? Existem, mas é muito difícil. É complexo, é complicado. Quando você pensa numa macro, é um programa. É literalmente um botão que, ao apertar, te coloca nesse estado. Coloca você no estado teta, coloca você em conexão com a sua essência, com o seu verdadeiro eu, coloca principalmente você em conexão com o divino, conexão direta com o divino. De maneira que, quando você executa uma macro e você faz um comando, né, uma oração, essa oração vai como um raio e rompe todas as barreiras do espaço físico, do tempo, e é alcançado, e é ouvido, escutado e muitas vezes atendido. Então, a macro nada mais é do que um programa que facilita todo esse processo, que já existe, mas que muitas vezes é falho pela complexidade. Você precisa do comando. Você precisa dessa macro, desse comando. Saber como fazer. Porque quem faz o milagre, né? Quando a gente fala de milagre, quem faz o milagre não somos nós. Quem faz o milagre é Deus. Por intercessão de Jesus Cristo, mas enfim, é o Espírito Santo atuando. Muito bom. Mas, e para colocar essa energia em movimento? Para chegar até lá. E para chegar até lá? Né? Muitas vezes a gente não sabe como, ou não consegue fazer. Então, a macro é essa tecnologia, macro de quinta dimensão, essa tecnologia energética que eu instalo nos meus alunos, nos healers, e eles, a partir daí, eles conseguem entrar nesse estado instantaneamente, pondo essa energia toda em movimento. Aí, então, você acaba formando também um terapeuta healer. Eu formo terapeutas healers. Você é um healer, né? Que forma também healers. Vamos falar isso, né? Isso. Eu acho que é uma forma até perfeita de saber quem que está conectado com o teu trabalho. Sim, os healers... Com essa energia, o healer. Os healers, terapeutas healers, são formados por mim, eles têm essas macros energéticas e são capazes de usar isso para cooperar milagres, cooperar curas físicas, emocionais, mentais, espirituais e até materiais, fazer reprogramação de crenças, mudar, entrar, é como se entrasse no computador e mudasse. Deleta esse vírus, instala aqui esse programa para rodar melhor, né, para dar mais performance no computador. Então, reprogramar crenças, fazer leituras intuitivas, se conectar com o Papai do Céu, ter uma conversa, isso é a coisa mais incrível. Hein? Isso é a coisa mais incrível, quando as pessoas têm uma vivência dessa. Tem até padres e freiras que fazem o meu curso, se tornam healers, e fala assim, uau, depois de 30 anos, depois de 40 anos de sacerdócio,
a minha conexão, a minha fé aumentou. A minha conexão, eu sinto mais intimidade com Deus. Amplia um campo energético nessas pessoas? Sem Nos dúvida. healers? Sem dúvida. Tem Amplia, essa amplitude, porque né? existe uma elevação, uma expansão de consciência e uma elevação na vibração espiritual. E para ser um terapeuta healer, precisa de alguma formação anterior? Não. Não. Só precisa fazer a formação. Tá. Então, existem muitos terapeutas, sim, que fazem para expandir o seu trabalho e entregar mais resultado, o que é lindo. Usa o que já tem, acoplado com essa energia, levando mais resultados mais rápidos, eficientes, e até aquilo que era impossível passa a ser possível. Sim, muitas vezes. Conhecimento nunca é demais também, né, para agregar. E muitas pessoas que querem se tornar terapeutas e vão lá e aprendem. Mas eu não tenho formação nenhuma, não tenho nem faculdade, nem nada, não tem problema. Tem que ter o coração aberto, tem que ter disposição, vontade e a capacidade de seguir 3 simples passos. Porque é literalmente isso. São 3 passos, você pega uma cola, escreve na mão a colinha, faz assim, passo 1, faz assim, fecha o olhinho, aperta o botãozinho aqui. Passo 2, fecha o olhinho e faz. E vai fazendo, a coisa acontece. É louco. É uma programação. Acontece. É uma programação. E esses terapeutas, eles fazem parte de um grupo específico onde vocês indicam para atendimento em qualquer lugar do país? Isso, eles podem atender em qualquer lugar do país. As aulas são online? É tudo online. Tá, só para, né? Então tudo você online. Que está aí fora do país também pode. Inclusive, a gente tem alunos, terapeutas healers em mais de 21 países. Sensacional. Muitos portugueses. Mas tem gente na Itália, Suíça, no Canadá, na Inglaterra, na Argentina, Chile, tem no Uruguai, até no Japão. Até no Japão. E não só brasileiros. Não só brasileiros. Maravilhoso. Não só brasileiros. A questão aqui é a língua. Por enquanto a gente ainda não traduziu para outras línguas, mas sabendo português, eles dão seus pulos. Português dá jeito. O interessado dá seu pulo, André. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então qualquer pessoa pode ser um terapeuta healer. Qualquer e essa pessoa. Formação, ela acontece constantemente? Eu te pergunto porque o público depois vai vir atrás de mim. Sim, a gente tem periodicamente essa formação. Tá. Ela é entregue a cada período, e aí a gente faz uma divulgação também, mas a gente forma turmas. A gente já fez 19 turmas, Uau. Já são 19 turmas e são mais de 7.000 healers formados. Quando que foi o start? Quando que você falou assim, não, que ano que aconteceu isso? 2017, eu tive contato com essa tecnologia, ou pelo menos os primórdios dessa tecnologia, né? Porque eu estava buscando para mim. Eram dois fatores. Eu estava buscando uma cura para mim, de alguns problemas de saúde, e também, como penelista, né, como estudioso de PNL, buscando sempre o que existe de melhor, eu sentia uma limitação no trabalho de crenças. Eu já tinha entendido, as crenças são a chave, eu preciso desbloquear as crenças. Porque se eu tenho a crença de que não sou capaz, de que é impossível, que eu não mereço, que é muito perigoso, não é seguro para mim, se eu tiver essas crenças, eu não vou fazer. Eu posso ter o potencial, e a maioria das pessoas aqui, eu digo que é gigantesca, quase a totalidade das pessoas tem um potencial muito maior do que elas manifestam. E aí elas se frustram, muitos se frustram, falam assim, mas putz, eu vejo o outro lá, o fulaninho, muito pior que eu, muito menos qualificado do que eu, tendo resultados muito melhores do que eu. Tem a comparação, né? E assim, e aí você fala assim, onde que está o problema? O problema está na limitação interna, nessas crenças. Eu falei, então eu preciso remover essas crenças, eu preciso reprogramar essas crenças. E existem programas que fazem trabalho de crença? Existe, mas é fraco, é muito fraco. Esse é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. Então eu estava indo atrás de algo que mudasse crença de verdade. De verdade. Foi assim, eu estava na busca da saúde, eu acabei indo num médico que ele foi tradutor, revisor do livro Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Tá. O cara da epigenética. Que legal, hein? Aí eu fui ler, eu falei, Biologia da Crença? Estou falando de crença, estou estudando crença, eu preciso ler esse livro. Fui ler o livro, e aí eu fui estudar tudo sobre o Bruce Lipton. Comecei a assistir as palestras, os cursos e tal. E ele sempre falava, contando a história dele, que ele ia nas palestras, e falava da crença, porque você muda uma crença. Se você tem uma crença de câncer, ele sempre usava o exemplo do câncer, né? São as crenças que geram câncer. Ou que te põe um câncer, ou que te impede, ou que te cura, né? Se você mudar a crença, você cura o câncer.
E aí chegava no final das palestras, as pessoas iam lá, tá bom, mas tudo bem, eu entendi, a crença é a raiz aí. Mas como é que muda a crença? E ele picava a mula, porque ele não sabia mudar a crença. Ele sabia a teoria, mas não sabia mudar a crença. Até que um belo dia, ele cruzou numa dessas palestras com um cara chamado Robbie Williams, o cara do Psyche. Eu acho que o Psyche, você deve conhecer, é o precursor dessas terapias energéticas, né? E aí eu falei, opa, deixa eu aprender esse Psyche aí. E aí eu fui aprender o Psyche e aí que eu entendi que, pô, existe um negócio aqui diferente, né? Aprendi o teste muscular para entender, para verificar as crenças, mas de verdade, também era um processo lento, funcionava, mas era lento. Eu cheguei a pagar uma sessão para aprender, eu queria aprender na prática, então eu comecei a procurar terapeutas de Psyche. No Brasil tinha muito pouco, então eu fui nos melhores. Quem é o melhor de Psyche no mundo? Fui lá, paguei em dólar, $350, uma sessão online. Tá. E eu sei que eu paguei $350 para mudar uma crença. Eu falei, tá caro. Tá difícil. Uma sessão inteira para mudar uma crença é bom. É bom. Tem gente que passa uma sessão. Um ano e não muda, né? Mas é bom, mas ainda tá fraco. E aí eu fui indo, e até que eu cheguei num outro terapeuta que fez metade de Psyche e falou assim, André, eu tô aqui com uma tecnologia nova, não sei o quê, você tá aberto a isso? Eu falei, eu tô aberto a tudo, vamos lá. E aí ele começou a mudar a crença uma atrás da outra. Eu falei, o que é isso? Foi rápido. Foi muito rápido. Ele mudou assim umas 30 crenças numa sessão, em 15 minutos de sessão. Uau. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O que você fez? Eu quero ser seu aluno, seu discípulo, me ensina. Ele falou, não, eu estou começando ainda, mas tem o cara com quem eu aprendi, o meu mentor. Aí ele me indicou e eu fui atrás dele. E aí eu fiz todos os cursos e aí que eu entrei nessa coisa de não só aprendi as crenças, mas foi ele que me ensinou a fazer as macros energéticas. Que aí você entendeu profundamente todo o processo. Eu entendia o mecanismo, entendia fazer a coisa, a programar. E a partir daí eu comecei a usar, comecei a aplicar nos meus alunos de PNL e comecei a aprimorar a tecnologia. Onde ela estava limitada, com o resultado e aplicando muito, massivamente, todo dia aplicando, não funcionou. Por que não funcionou? Ou, isso aqui, por exemplo, por questões espirituais. E aí, como é que faz? Ataques espirituais, essas coisas, como é que fica isso? Então, eu tive que desenvolver novas macros, desenvolver novos programas para lidar com isso. Então, eu digo que eu aprimorei muito essa tecnologia. Então, ela é uma tecnologia diferente daquilo que eu aprendi lá atrás. Sim. Mas, sem dúvida nenhuma, eu tive que aprender em algum lugar. E você foi unindo para poder fazer um trabalho tudo. de uma única vez. Sim. Porque agora a coisa que acontece. É legal. Acontece. Né? Aí todo mundo acha que é mágica. Parece mágica. Mas é tecnologia. Mas é tecnologia. E isso é muito legal, né? E poder aprender isso, você que está aí do outro lado, pode fazer parte, né, do grupo do André e entender como que funciona todo esse mecanismo. Porque é curioso. Samira, olha só. Vou falar para você que está ouvindo agora. Você não só pode fazer parte, como eu convoco você a fazer parte desse movimento. O mundo precisa de mais healers. É um o movimento. mundo está doente, é um movimento. As pessoas, por mais que a pessoa esteja lá fazendo, não, porque eu quero ganhar dinheiro com isso, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas você vai ganhar dinheiro fazendo bem, levando o bem, curando as pessoas. E quando a gente cura o outro, a gente está se curando também. E quando a gente usa isso para se curar, o outro está se curando por tabela, porque somos todos um. É o valor, né? É um valor. Então você está sendo convocado a fazer parte desse movimento que ancora a luz, que traz esperança, que eleva a vibração, expansão de consciência. É uma ordem mundial, é um movimento que está só começando. Está só começando. É novo. Começando do que eu estou falando, 7 mil healers é muito pouco. É pouco, é novo, novo, precisa de né? milhões de healers, milhares de healers. O mundo seria muito melhor. Sem dúvida nenhuma. Porque olha só. O mundo curativo, né? O mundo curativo. Porque a hora que você cura, você se cura, você cura sua família, seu sistema familiar. Você não precisa nem todo mundo fazer, mas uma pessoa lá dentro, ela mudando o estado de espírito, mudando a atitude, ela se curando, ela transforma a família em primeiro lugar, depois ela transforma a comunidade. O exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Então, a pessoa se transforma, ela se cura. Os outros falam, já tem uma vibração diferente. Muda a vibração. E quando a gente atingir um grande número de pessoas nessa vibração, todo mundo sobe junto. Quando a maré sobe, é verdade. Todos os barcos sobem junto. E isso é verdade, né, André? É muito verdade. É curioso isso, porque você muda o entorno e você se relaciona com pessoas que vibram na mesma frequência.
Exatamente. E esse trabalho acaba sendo... Quando a gente fala de energia, de frequência, e você está aí trazendo a questão de crença, isso é muito importante, que crença todo mundo tem. Sim. Cura uma, parece outra, porque Sim. vai saindo lá do fundo, né? Vai saindo. Do fundo. Dá um exemplo desse trabalho de crenças, uma coisa muito comum que as pessoas acabam tendo e que a tecnologia acaba colaborando muito rapidamente. Olha, Colaborar rapidamente, colabora sempre, porque ele já disse que tem a tecnologia, tem instalado em você, é instantâneo. É instantâneo, é instantâneo. Eu sempre costumo trabalhar e ensino no meu curso o sistema de crenças vencedor. Isso para qualquer coisa, seja para fazer uma cura física, emocional, mental, espiritual, seja para manifestar alguma coisa, para conquistar algum objetivo. Se a gente não tiver 5 crenças básicas, ou se a gente tiver algum problema nessas 5, nós teremos problema. A gente pode até... eu já vi pessoas querendo se curar de alguma doença física, mas como elas tinham algum problema nessas 5 crenças, elas não permitiam a cura receber a cura. Então, o milagre quer agir, né? Aquela energia quer agir, mas a pessoa está fechada. Não vou deixar, está bloqueando. Quais são essas 5 crenças de um sistema vencedor? Você precisa ter essas 5 crenças. Primeiro, acreditar que é possível. Que se você acredita que é impossível, você já largou mão, desespera, né? Fica desesperado. Primeiro, que é possível e que é possível para mim. É a crença de possibilidade. E a gente pode, se a pessoa não acredita que é possível, a gente tem que instalar essa crença, essa convicção. Segundo, eu sou capaz. Eu tenho que me sentir capaz de fazer essa mudança. Eu tenho que me sentir capaz de receber esse milagre. Eu tenho que me sentir capaz de atingir esse objetivo, conquistar esse objetivo. É possível, eu sou capaz, eu posso, é possível, eu posso, eu sou capaz, é seguro. É seguro. É seguro. Porque se eu achar que não é seguro, não vai acontecer. Não se entrega. Não entrega, não vai acontecer, é o bloqueio. Quantas pessoas, né, falando de dinheiro, quantas pessoas têm a crença de que rico não vai para o céu? Então, ter dinheiro não é seguro. E se não é seguro, não ganha. Não, eu vou queimar o dinheiro. Se eu ganhar, eu vou queimar. Eu vou jogar fora. Eu vou dar um jeito, inconscientemente, de me livrar daquilo. Não é seguro. Aquela questão do o dinheiro entra e já sai. Já sai. Não sobra nada no fim do mês. Tem uma crença instalada. Tem alguma crença. Pode ser essa do não é seguro. Pode ser uma frase diferente, mas relacionada ao dinheiro, no caso. Isso. Faltou uma. Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço. Porque se eu não me sinto merecedor, eu não aceito. É possível. Não recebo. Sou capaz. É possível, eu posso. Eu posso. Possível, é possível. É possível. Eu posso. É possível para mim. Porque às vezes a gente acha, é possível para os outros, mas para mim não. É possível para mim. Eu quero também, eu tenho que querer. Eu sou capaz. É seguro. E eu mereço. Perfeito. Então, a partir do momento que a gente instala essas crenças, pronto, a gente já eliminou os bloqueios mais óbvios. É instalar as crenças e não tirar as crenças negativas? Também. Ah, tá. Tem os dois trabalhos. Tem o dois. trabalho. Tá. Você pode ter crenças negativas, crenças limitantes, a gente remove. Perfeito. E as crenças que faltam, a gente instala. É aí que está o X da questão. Essa é a ideia. E aí muda tudo. Porque muitas pessoas podem falar, beleza, tirou a crença, vamos ver o que vai acontecer. Isso. Vai acontecer porque você vai instalar. Vai instalar outra crença positiva que te permite fazer, te permite acessar. Porque o universo é infinito, né? O universo é abundante. A gente nasceu para ser, né? Nós temos a autoridade de reis e sacerdotes. A gente nasceu para dominar tudo. Mas a verdade é que a gente está sendo dominado, a gente é escravizado pelas coisas, pela criação. A gente nasceu, a gente foi criado para dominar, para governar sobre toda a criação. Mas a gente é governado. A gente é escravo das coisas. Enquanto a gente não mudar essas crenças, mudar essa mentalidade, não muda. E para mudar isso, o Energy Healing vem direto e acerta na veia. É isso aí. Seja o dono da sua própria vida. É isso aí. Não é? Tem esse comando. Acabou. Assume a responsabilidade. Assuma. Quero que você deixe pra gente aqui todos os contatos que vocês acabam tendo facilidade para divulgar e uma mensagem para o nosso ouvinte, que está encantado em te conhecer. Muito bom, obrigado. Primeiro, você pode me encontrar
no Instagram, no arroba André Sampaio, _healer, healer de curador, André Sampaio Healer. E no YouTube, você pode pesquisar por André Sampaio e Superando Seus Limites. O nome do canal é Superando Seus Limites, tá? Eu quero deixar para você uma reflexão. Na verdade, uma provocação. Acredita em você. Você é mais do que você pensa que você é. Você é muito maior do que você pensa. Sim, você tem defeitos, você tem limitações, você tem os seus problemas, mas você é maior, você pode mais. Você precisa acreditar em você. E se você não acredita em você, eu acredito em você. Então acredita em mim. Se você não acredita em você, acredita em mim, porque eu acredito no seu poder, no seu potencial. Matou. Fechou, tá vendo? E se ele acredita, ele instala essa crença em você. Eu instalo em você. Obrigada, André. Samira, obrigado. É sempre um prazer Delícia. Conversar com você, viu? Adoro. Falei antes e falo de novo. Que história legal. Que joia, muito obrigado. Bom. Muito bem-vindo à Vibe Mundial, viu? A gente está bem feliz com a tua presença Tô aqui. feliz de estar aqui e por também. muitas entrevistas como essa. Eu vou fazer esse healer aí, porque... muda sucesso. a vida. É transformação total de vida. Eu vou fazer todo mundo aqui fazer. Pode ter certeza. Você que é ouvinte, vem comigo. Gente, Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. E eu já desejo um excelente final de semana a todos, porque eu só volto segunda às 16 horas com o nosso Mundial Podcast. Um grande beijo e até lá.